coisas que eu mudei na minha vida quando eu decidi que eu iria prosperar. E isso são coisas que eu mudei agora em 2026, porque essa era uma das minhas metas, era ser uma pessoa mais próspera e era ter prosperidade na minha vida. E de fato aconteceu, tá? Eu abri minha empresa, fechei vários contratos, tô, assim, prosperando como nunca, mas o que que eu fiz pra conseguir ter isso? A primeira coisa que parece ser super óbvia, mas a gente tem muita dificuldade de fazer, é parar de acompanhar tanto a vida de outras pessoas. Então eu era aquela pessoa que tava sempre assistindo os stories, sempre vendo o que outras pessoas estavam fazendo. E por mais que seja legal a gente acompanhar a rotina de outra pessoa, muitas vezes isso pode ser algo que vai nos travar. Então, por exemplo, quando eu via o que uma concorrente minha tava fazendo, e se eu sentisse que ela tava, tipo assim, muito na minha frente, assim, muito além, eu me sentia muito mal e acabava duvidando das coisas que eu tinha pra fazer, sabe? Então isso era algo que acabava me travando. E quando eu decidi parar de fazer isso, muitas coisas mudaram na minha vida. E isso implica, sim, também em acompanhar a vida de pessoas próximas. Então, eu parei de ver stories no geral, tá? Eu assisto alguns, mas eu não fico mais, tipo assim, muito tempo vendo a rotina de outras pessoas. Outra coisa que eu mudei foi falar muito sobre a minha vida. Eu sempre fui uma pessoa fechada, na verdade, eu nunca falei muito sobre mim, mas eu fiz isso menos ainda. Então, por mais que isso afaste um pouco as pessoas, por mais que eu sinta que hoje eu não aprofundo muito as minhas amizades, eu tenho as minhas poucas e boas, então eu não preciso, mas enfim. Por mais que isso afaste as pessoas, também me afasta dessa energia negativa que tem quando a gente conta sobre os nossos projetos. Então, eu levo tão a sério isso de não falar tanto sobre a minha vida, que acontece que às vezes, mesmo quando eu tenho conquistas, eu acabo deixando de falar para as pessoas, porque eu já criei esse hábito de não contar muito e ser uma pessoa mais reservada. Seguindo essa linha de falar pouco para as pessoas, também tem a questão de que eu não escuto mais a opinião de outras pessoas sobre coisas que eu vou fazer na minha vida, principalmente quando diz respeito à minha empresa. Que se a gente escuta muitas opiniões diferentes, a gente acaba ficando sem norte e desistindo de muitas coisas que a gente gostaria de fazer. Então, isso foi algo que eu aboli. Eu escuto opiniões de poucas pessoas e de pessoas estratégicas, de pessoas que eu sei que já fizeram o que eu fiz, ou que tem alguma coisa construtiva a falar sobre aquilo. Deixa aí nos comentários se você quer uma parte 2 de coisas que eu mudei na minha vida para poder prosperar.